Bom dia, graça e paz a todos. É uma alegria estar com vocês nessa data tão especial, tão maravilhosa, 30 anos de Alcance Shalom. Não se preocupe, já vai dar 11h30, então eu não vou estender muita pregação, tá bom? Alcance Shalom, eu falei? Eu errei o nome da igreja e estou errando o nome do almoço também, o horário também. Bom, ele convidou, ele sabia. Irmãos, de fato são 30 anos, 20 anos andando junto e experiências maravilhosas. A recíproca é verdadeira, eu também tenho sido muito abençoado através dessa igreja, das pessoas que formam essa igreja. E assim, tem sido um tempo maravilhoso, um tempo muito gostoso. Fiz bons amigos aqui, fiz pessoas maravilhosas, pessoas com quem a gente pode contar, dentre elas o pastor, a pastora, né, os demais pastores. Cadê o profeta? Está ali o Werner, né, o pastor Paulo, com as famílias. Bom, eu não vou citar. Primeiro que eu não lembro mais também, né? Então não adianta. Você está vendo que ele está implicando, né? Falando que é a idade. Todo mundo notou que ele implicou, né? Beleza. Pois teve um jantar aqui. O que é, Paulo, que você ia falar? É Paulo. É Carlos. Então, beleza. Bom, eu chamo o Paulo de Deu até hoje. Ele não acha ruim, cadê ele? Aí, entende direitinho. Irmãos, deixa eu contar para vocês aqui. Teve um jantar aqui anteontem. E aí eu vim todo educadinho, né? Eu vim quando eu estou com minha esposa, ela coloca nos eixos, ela fala, não exagera e tal, e sempre vai puxando. Eu vi você encostando no ombro do seu marido e falando, tá vendo? Não é só ela não, não é só eu não. E aí, primeiro, ele esqueceu de me apresentar. Ele apresentou todo mundo e não me apresentou. A pastora que de vez em quando olhava para ele falou, Gitúlio. E aí ele falou, e por último eu esqueci, mas não menos especial, quero apresentar aqui o Gitúlio. Ele sempre me chama de Gitúlio. E aí, mas o bom foi o seguinte, ele só lembra de mim por causa de uma história, ele associa a história ao meu nome, a história do tatu. Então, como ele não contou, eu vou contar para não perder o hábito. Isso, irmãos, presta atenção, estou com 57 anos. Quando a gente se conheceu, eu tinha 37 anos. Então, eu sou do mato. Eu sou literalmente de fazenda, nem de sítio eu gosto, que é muito pequeno. Desde criança que eu sou matuto. Então, eu cacei muito, pesquei muito e... Quando eu comecei a vir para cá, há mais de 25 anos atrás, eu ainda saía, fazia umas saídas e tal, para caçar um bichinho, outro, sempre, mas eu fui parando. Os fiscais do IBAMA, que estão aqui me ouvindo, os defensores dos animais, eu parei. Eu mudei, irmãos, eu mudei. Meu Deus, me perdoa. E aí, o que acontece? A gente está indo, era para Bagé? Para Bagé, e tinha um tatu atravessando a pista. E ele se desviou do tatu e eu não gostei. Eu disse, não acredito que você perdeu esse tatu. E ele falou, mas o quê? Eu falei, cara, isso aí dá uma farofa que você nem imagina. E ele acabou guardando isso. Mas o que aconteceu? Anos depois, pastor, para vocês entenderem que eu mudei, eu estava indo para um outro lugar com o pastor Ney da Alcance de Irati e tinha não era o mesmo, não era 20, e tinha um tatu na estrada. Quando eu vi o tatu, eu olhei para o meu amigo Ney e disse, cuidado, olha o tatu. E ele disse, grandes coisas o senhor tem feito na minha vida. E nós paramos, o tatu não estava machucado, mas era aquele pequenininho, ele estava acuado, eu peguei ele. E falei, tem que tirar ele da pista, senão um carro vai atropelar. Não salivei, não pense isso. Né? Só peguei e joguei ele para o mato.
Aí o pastor Ney olhou para mim e disse: espera aí, você salvou esse tatu? Eu falei: sim. Ele falou: a altura que você arremessou ele, você acha que ele vai cair vivo? Eu falei: cara, eu não pensei nisso, eu só pensei que talvez ele pudesse. Aí vocês estão querendo demais. Eu digo: aí vocês estão querendo demais, né? Já não pensei em outra coisa, então tá bom. E o pastor Arno, toda vez que me vê, ele vai lembrar do tatu que eu queria que ele matasse, mas ele não foi cúmplice desse crime. Além de outras histórias. Irmão, já tivemos histórias de libertação, assim, muito, muito forte, né, pastor? Juntos, e muita conversão. Nesses 20 anos aqui andando com vocês, nesses 30 anos andando com vocês, assim, tem sido um tempo muito bom. Eu sempre vi a Shalom como uma igreja de um mover profético e de uma intimidade com Deus muito grande. Então, 30 anos não rouba a identidade, fortalece a identidade, amadurece a identidade. Então, nunca deixe, nunca queiram ser uma igreja igual a outra. Nunca tente balizar o tamanho de vocês olhando para outras igrejas. Vocês são singulares. Há um mover aqui que não tem em qualquer uma igreja aí fora. Então vocês jamais podem desejar perder isso. Crescer sim, mas perder a identidade de vocês não. Sempre com muita liberdade de Deus. Eu ministrei nos púlpitos de vocês e sempre fui muito assim, livre para poder pregar, para poder orar por libertação. A comunidade Shalom foi uma das pioneiras em abrir portas para mim aqui em Curitiba, porque se o pastor Arno estava me recebendo, outros pastores diziam: não, então nós também podemos receber o pastor Getúlio. Então foi assim, maravilhosa pelo mover e pela forma com que a gente podia se mover na libertação, na salvação. Então vocês não têm o direito de perder isso. Cresçam nisso e amadureçam nisso, mas perder isso jamais. Então nunca olhe para uma outra igreja e diga: nós queremos ser igual àquela lá. Não, vocês têm uma identidade e vocês têm que crescer na identidade que Deus deu para vocês. Amém? Eu tenho até 1 hora. Beleza. Queridos, minha esposa está comigo, a pastora Elda, aqui, da Regula, está meu filho Mateus, faz assim Mateus, o caçula, está o Vitor, faz assim Vitor, e sua esposa, minha nora, a Aninha, está aqui com a gente. Eu quero que você abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, quero compartilhar uma palavra com vocês. Eu já tenho compartilhado essa palavra aqui em Curitiba, em algumas igrejas, mas eu entendo que talvez esse seja um momento muito propício para eu compartilhar essa palavra com vocês. Enquanto você acha aí Hebreus capítulo 11, que é muito difícil achar Hebreus capítulo 11, e tem Bíblia que só tem o Salmo 91, eu sei, né? Tem Bíblia que só tem o Salmo 91 e alguns vêm um adicional do Salmo 23. Mas coloca aí Hebreus capítulo 11, você vai gostar também. Quando terminar esse culto, tem 3 títulos meus ali, livros. Você vai ter uma hiper mega promoção hoje. E hoje tem um adendo a mais, que hoje os livros são personalizados e comemorativos aos 30 anos da Alcance Shalom. Você, ao adquirir os livros, você vai receber uma assinatura do pastor. Não ri não, gente. Não ri não. Hoje você vai receber uma assinatura do pastor Arno e da pastora Silvia. Por isso que é comemorativo. Então não deixe de adquirir. Tá bom? Amados, esse dia 7 e 8, nós vamos ter o seminário de libertação online. Eu estou estendendo para vocês. Nós vamos ministrar por 6 horas só sobre libertação. Você que quer aprender mais, você que quer crescer mais, aproveita enquanto eu estou na ativa. Aproveita enquanto eu estou falando sobre o assunto, porque daqui a pouco a gente já não quer nem mais falar, né? Quem anda comigo aqui há 20 anos sabe como que é a briga há 20 anos, né? Então, qual é o meu propósito? Desde o ano passado, aliás, que eu propus ensinar, passar o que eu sei logo, liberar o que eu sei para o máximo de gente que eu puder alcançar, para deixar esse legado.
Para você que já fez esse seminário, a gente está acrescentando 2 assuntos que sempre esteve fora dos seminários. Porque eu tinha muito medo de ferir doutrinas das igrejas, de pessoas que estavam participando. Mas aqui eu não tenho dificuldade de falar que nós estamos tirando um assunto que era muito exaustivo para quem não queria mergulhar mais profundo na área da libertação, são assuntos bem exaustivos, esse a gente vai deixar para o nível mais avançado, e nós estamos colocando endemoniamento de criança. Nesse seminário já vai entrar, nós vamos falar sobre endemoniamento e opressão infantil e espíritos geracionais. É porque esse assunto me era muito perguntado. Eu terminava o seminário, apesar de eu falar coisas que você não vai ler, não tem livro nenhum, nem. Irmãos, eu viajo muito, então não tem livro nenhum, nem inglês, nem outra língua, que compartilha o que eu falo nesse seminário. Não escreveram. Talvez eu vou ser o primeiro a escrever sobre isso. Pensar libertação, ou sistematizar, ou tornar o assunto cadenciado por tema, não é fácil. Porque lidar com o mundo espiritual não é fácil. Você querer que o mundo espiritual seja como uma soma de uma equação matemática, 2 mais 2 é 4, não vai funcionar. Quando eu estive lá com os conterrâneos de vocês lá na Alemanha, e depois que eu ministrei, eu já contei para vocês que eu vi um mover tremendo lá, eles me seguiram para Weser, o time apostólico seguiu para Weser comigo, para me perguntar sobre libertação, e eles queriam que eu traçasse uma estrada sólida. Eu não sei se é próprio do alemão, querer saber onde vai pisar, E por final, depois deles me perguntarem muito, eu disse: eu não tenho essa estrada que vocês estão querendo, porque o mundo espiritual não vai funcionar assim do jeito que vocês estão imaginando. Eu sei que vocês querem uma estrada sólida, eu não tenho, mas irmãos, tudo que eu tenho aprendido que pode ser ensinável, eu passo nesse seminário, tá bom? Você entra no meu Instagram e vai na bio do meu Instagram, e lá você se inscreve. O seminário vai ficar disponível para você por 30 dias. Você pode, pastor, eu não vou poder na sexta e no sábado estar ao vivo com o senhor, mas vai ficar à sua disposição há 30 dias para você estudando dentro do seu tempo. Tá bom, queridos? Agora eu estou sentindo o que o Arno falou, nessa animação toda, fica fácil pregar para vocês aqui. Amém, amados? Amém. Aí, melhorou. Está melhorando. Quando vocês tiverem a visão da picanha que está sendo assada lá fora para vocês, vocês vão alegrar o coraçãozinho. Deram mais aleluia do que na hora que eu falei sobre o seminário. Eu não entendi, não. Vamos lá, irmãos. O capítulo 11 do livro de Hebreus é um capítulo muito conhecido, porque ele vai tratar sobre os heróis da fé. Então é muito lido. E é um capítulo curioso. Bom, o escritor do livro de Hebreus não se tem assim 100% de certeza que foi Paulo. Comumente se aceita, na sua maioria, a autoria do apóstolo Paulo. Mas se discute um pouco sobre isso. Então, talvez pelo conhecimento da lei, vai se dizer que é Paulo, pelo fato de se citar nomes, que Paulo tem todas as suas cartas, a característica muito peculiar dele era família, era igreja, ele estava sempre citando o nome de alguém, dá um abraço no fulano, o irmão tal está mandando um abraço para aquele lá, e olha, eu estou me unindo a vocês aqui no Espírito para a gente excomungar aquele endemoniado que está aí no meio de vocês. Então ele era muito pessoal. Você não vai ver isso com tanta intensidade em Hebreus, mas você vai ver características literárias do apóstolo Paulo. Alguns atribuem Hebreus a Apolo, também por causa do conhecimento da lei judaica, tá bom? Mas isso a ordem dos tratores não altera o viaduto. Nesse capítulo 11, ele é interessante porque ele vai pegar homens por quais a gente tem profunda admiração. Homens e mulheres que nós paramos e ficamos olhando assim com um olhar de inveja gospel.
dizendo, meu Deus, que esse cara foi muito tremendo. Mas ele vai pegar também pessoas que foi arrolado nesse capítulo, que a gente chama de capítulo de heróis da fé, e vai colocar pessoas dos quais nós sabemos muito pouco. Por exemplo, aqui vai colocar Raabe, a gente sabe pouco de Raabe. Sabe quem descendeu dela, sabemos quem casou com ela, mas da vida de Raabe a gente sabe pouco. Sobre o ato que ela fez pela fé, é chamado um ato pela fé. A gente vai ter sobre Ruth, né? Também uma moabita anônima, que o apóstolo coloca como uma pessoa que merecia ser citada ali entre Abraão, Isaac, Jacó, os homens que venceram leões, homens que foram jogados em fornalha, coloca o nome dessas pessoas. Agora, o que nós precisamos entender é que o capítulo 11 termina aqui, mas o capítulo dos heróis da fé não termina aqui. Nomes novos continuam sendo escritos nesse capítulo. E a minha oração é que o seu nome seja escrito nesse capítulo, que vai ter muitos nomes. Eu quero que o seu nome seja escrito lá, que você seja lembrado no céu por atos de fé, Esse é o meu desejo, né? Fazendo essa ressalva sobre esse capítulo, o meu desejo é que você tenha seu nome escrito no capítulo que Deus está escrevendo dos heróis da fé. Amém? Por isso que eu cito Abraão, e eu quero falar sobre ele, alguém que é de um caráter, a nossa mentalidade tosca é como se fosse um homem de um caráter quase inatingível ou inalcançável, mas ao mesmo tempo vai colocar Raabe, vai colocar Ruth, vai colocar outras pessoas que a gente sabe muito pouco. Então, mesmo que você não seja conhecido aqui, que você seja conhecido lá. Amém? Que você seja conhecido lá. Vamos ler do verso 8, que diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque este aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e também o edificador. Amém? O que me chama a atenção nesse texto é algo que é meio contracultural aqui. É o fato de Abraão estar vivendo a promessa, mas se comportar de uma forma contrária ao que nós vemos pessoas fazendo hoje. Pessoas que são adoradoras da bênção e não do abençoador. Pessoas que um dia adoraram sim o abençoador, adoraram o Senhor, glorificaram o Senhor, e foram abençoadas, porque nesse relacionamento com Deus é evidente que presentes vai rolar. De ambos os lados vai rolar presente. Mas de alguma forma, em algum momento da sua caminhada, o presente te encantou mais, te seduziu mais, o presente te embriagou mais do que o próprio abençoador. E hoje, quando você olha no meio cristão, você vê o nível de pessoas que estão mais comprometidas com a bênção do que com o Deus que abençoa. Aqui nós temos diferente. Nós temos um sujeito que está na bênção, ele está vivendo a promessa, ele está vivendo. O que competia a ele, a Deus, fazê-lo viver, ele está vivendo. Mas mesmo assim, ele decide, é paradoxal, ele decide ser peregrino na terra da promessa. Não existe isso. Na terra da promessa é a terra do descanso. É a terra de eu deitar, é a terra de eu descansar, é a terra de eu fazer minha casa, de eu habitar ali. Abraão, de jeito nenhum. Aqui o apóstolo diz que ele se recusa a construir cidades e ele vai habitar em tendas. O que é isso?
Quando se tomava, isso é quase uma regra de colonização hoje, mas nessa época, quando você chegava numa terra e você queria tomá-la por posse, constrói cidade e dá o seu nome para a cidade, dizendo: essa terra é minha, essa cidade tem o meu nome há não sei quantos anos atrás. Abraão podia fazer isso porque ele estava dentro da terra da promessa dele, aquela terra era dele, só que ele habita em tendas com Isaac e também com Jacó. É essa a decisão dele de não fazer da terra da promessa a terra da sua promessa pessoal. O que acontece com Abraão, desde que ele sai de Ur dos Caldeus até chegar aqui, faz com que Abraão tenha esse coração fascinado, tomado pela glória, a ponto de nada mais aqui nessa terra atrair sua atenção. E isso é muito nobre, isso é muito divino, isso é muito tremendo. Quando a gente olha para um homem que decide fazer isso, você não entende, a gente começa a se perguntar como que ele conseguiu chegar nesse nível de fé, nesse nível de estatura, a ponto de tudo não ser simplesmente nada para ele. Acontece algo muito tremendo na vida desse Abraão, e é isso que eu quero compartilhar para vocês, Shalom, porque eu entendo que a minha vinda aqui, ela não foi uma vinda ocasionada por acordos do presbitério. Eu acredito que Deus soprou meu nome, e eu acredito que essa palavra que eu tenho para vocês aqui, é uma palavra que vai estar norteando vocês nesse ano que está nascendo. Então, coloque toda a sua atenção no que eu quero ministrar para você entender o que vai acontecer nesse ano. Para você não falar: eu não sabia, ou Deus não nos comunicou as mudanças que iriam ocorrer. Então eu preciso que você preste muita atenção. Quando a gente olha para esse Abraão, nesse nível de intimidade com Deus, altruísta, nesse nível de caráter, você vai ter dois sentimentos: andar com pessoas excelentes, ou te inspira, ou te deprime. Vai depender muito de qual nível que você está. Mas quando você começa a andar com uma pessoa muito excelente, ou você vai se sentir tremendamente humilhado, e você vai mostrar o medíocre que você é, se sentindo humilhado. E o ruim do medíocre é que o medíocre ele precisa rotular o excelente para ele se sentir confortável no seu ninho de mediocridade. O problema do medíocre é que quando ele é confrontado pelo excelente, ele começa a rotular o excelente. É orgulhoso, é arrogante, aí ele é metido a si mesmo, ele vive no fantástico mundo de Bob, esse cara, por isso que ele tem essas ideias. Não é. O problema é que a excelência dele está incomodando você. E não era para ser assim, era para a excelência dele inspirar você e te convidar a ser melhor, a ser maior, a caminhar, entendeu? A romper com suas cadeias. Quando você olha para um sujeito com essa atitude, ou você se sente muito humilhado, e é isso que eu quero te ajudar um pouquinho, ou você se sente impelido a se tornar igual a ele, com esse caráter, com essa nobreza divina no coração dele. Pastor Getúlio, mas o senhor está falando de nada mais, nada menos do que Abraão, pastor. Não tem um referencial menorzinho aí para a gente tentar dar uns pulos? Não tem. E deixa eu explicar uma coisa: esse Abraão aqui nem sempre foi este Abraão. Entenderam aí a colocação filosófica? Este Abraão nem sempre foi este Abraão. Entenderam, né? Então beleza. Bom, vocês entendem o Arno, o Werner, vocês também vão me entender com certeza, né? Com certeza. Veja só, deixa eu compartilhar com você uma coisa. Abraão estava em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus, existem ruínas até hoje de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus é uma cidade histórica. Ela era avançada na escrita. Ur dos Caldeus era avançada na medicina. Ur dos Caldeus, se fala pelo que se encontra até hoje na região: medicina, escrita, agricultura, educação infantil. Ur dos Caldeus era o top. Para não dizer que era uma das maiores cidades daquela civilização. Abraão estava nessa cidade, junto com seu pai. Entenda bem, quando Abraão foi chamado,
o conceito mais aceito que nós temos é que Abraão e seu pai havia se perdido. O culto ao Senhor havia se perdido. O culto que foi restaurado lá em Enos 7, aqui não tem mais. E o que eu estou falando para vocês não é só retórica. O nome Abrão é o nome de alguém que observa as estrelas. O nome Sara, ou Sarai, era o nome de uma das duas esposas dos dois deuses da lua, que era adorado, e o templo está lá em ruínas, mas está em pé. Esse templo está lá em pé até hoje, em ruínas, mas está lá em pé. Dois deuses da lua, e Sarai era o nome de uma dessas esposas. Os comentários que nós temos é que o pai de Abraão era um construtor de imagens de escultura, e que Abraão consultava as estrelas para ler diagnóstico das pessoas. Isso não é um brasileiro dizendo não, isso são os hebreus que falam, os rabinos falam isso, que o culto havia se perdido totalmente. Então, quando Estevão vai pregar o evangelho para o sinédrio, ele diz assim: e o Deus da glória apareceu aos nossos pais. Então, provavelmente, de uma forma muito intensa e muito poderosa, Deus se revela a Abraão na cidade de Ur. Mas ele não se revela a um homem que tem sangue nobre, e por isso vai chegar no nível de excelência como ele chega aqui em Hebreus capítulo 11. Porque muitas vezes eu posso olhar para Abraão e dizer: pastor, mas Abraão era Abraão. Sim, mas esse Abraão aqui, ele não era. Quando Deus o chama em Ur dos Caldeus, não, ele está totalmente perdido. Josué, quando vai dar uma mensagem para o povo, um dia antes de entrarem na terra prometida, ele deixa uma coisa muito clara. Ele diz: decidam hoje a que Deus vocês vão servir. Se o Deus dos vossos pais, ele está se referindo a Abraão, os deuses que eles serviram da além do Jordão. Aí entra a célebre frase: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nós temos esse homem que recebe uma revelação como você recebeu, como com certeza Deus se revelou a você de uma forma muito tremenda. Sim ou não? Sim. Com certeza. Não sei de qual Ur dos Caldeus você foi tirado. Quando a gente fala sobre essa experiência, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês aqui. Como Deus mergulha às vezes numa cultura, para tirar pessoas lá de dentro. Eu não sei quantos aqui leram um livro por nome de Fator Melquisedeque. Quem vai fazer missão é leitura obrigatória. Mas quando eu estive na África, aconteceu algo interessante para vocês entenderem. Eu estava ministrando na cidade de White River para liderança das igrejas africanas. E de repente chegou um senhor de barba bem grande, com a esposa, a roupa bem tribal mesmo, e todo mundo se olhou, mas ninguém falou nada. Nem eu que estava sendo convidado. Primeiro que eu estava pregando com tradução, que estava sendo traduzido para o Zulu. Então, chegou, sentou, eu ministrei a palavra para a liderança, orei pela liderança. Quando terminou, o Espírito Santo me disse: ore por aquele homem e por aquela mulher. Repreenda infarto no coração dele e repreenda trombose na vida dela. E eu chamei o apóstolo que estava me recebendo e falei para esses dois, sem o conhecer, que eu queria orar por eles. Pus a mão na cabeça deles, orei. Depois pus a mão na cabeça dela, orei. Terminou aquele culto, foram embora. Nós fomos fazer a cruzada, onde tem a experiência do Principado, no primeiro capítulo desse livro. Você já deve ter lido a guerra que eu tive com o Principado lá na África. Quando nós estávamos voltando, muito cansado, irmãos, muito cansado, o celular do apóstolo tocou, ele atendeu, e era esse casal perguntando se eu ainda estava com o apóstolo. Perguntaram: aquele branco que a gente viu lá em White River, está aí com você ainda? Ele falou: tá. E deu as dicas para o apóstolo, falou: você pode trazer ele aqui? Eles, porque estava eu e o Osiel, meu amigo, agora é advogado. E nós fomos, savana africana adentro, literalmente, e fomos recebidos nessa casa. E lá eu descobri que esse casal era um casal de feiticeiro africano. Ele contou para a gente.
E olha só que coisa tremenda. Uma noite antes de eu ministrar em White River, aconteceu algo na vida desse feiticeiro. Esse feiticeiro, toda noite, ele recebia a visita de 6 espíritos, que davam para ele receitas, palavras para ele falar para as pessoas. Toda noite eles tinham a instrução desses 6 espíritos. Uma noite antes de White River, ele, em vez de 6, aparece 7 espíritos. E quando os 7 espíritos apareceram, os 6 espíritos ficou calado. Só o 7º espírito falou. E o 7º espírito falou assim para os dois, falou: vocês vão até a cidade de White River, ela vai ter um branco. Por isso que ele me chamou de branco. Eles não conhecem vocês. Lá vai ter um branco, e esse branco vai pôr a mão na sua cabeça, e você vai ser curado. Na hora que ele falou isso, contando para a gente que um dos espíritos que apareceu mandou ele receber a oração, o curitibano estava comigo, já pilhou. Ele disse: ô pastor, peraí, o capeta mandou ele pedir oração? O diabo mandou ele ir lá para receber a oração? Irmãos, mas foi um start que me deu na hora. Eu disse: não foi. Esse 7º aí tem alguma coisa muito certa com esse 7º no meio dos 6. E ele disse assim: só tem um problema. O feiticeiro falou: do momento que ele pôs a mão na nossa cabeça, os 6 espíritos não apareceram mais. E agora, irmãos? Eu disse: é porque você não precisa mais dos 6. Você agora tem o 7º. Deixa eu te falar sobre o 7º espírito. Eu preguei para aquele casal, dentro da savana africana, falando sobre o 7º espírito. E falei: você só tem que aceitar o 7º espírito entrar na sua vida e a coisa vai mudar. Você quer aceitar o 7º espírito? Depois que eu saí dali, eu fiquei maravilhado. Como Deus entra no meio da cultura das pessoas, como Deus entra no meio dos demônios. Eu sempre orei ao Senhor, eu sempre disse: Deus, muito obrigado não foi só a salvação, foi o Senhor ter entrado nos bares comigo e ter sentado do meu lado, foi o Senhor ter ido em lugares que eu sei que o Senhor não iria jamais, mas o Senhor foi por amor a mim. E agora, quando eu olho para esse Senhor e vejo Deus mergulhando no meio de 6 demônios e fazer os 6 ficar calados e só ele falar, e aí eu consigo entender o que acontece com Abraão. Eu consigo entender o que aconteceu com você, que às vezes fala: olha, eu ouvi falar de Jesus, pastor, eu estava bêbado, e me falaram de Jesus e eu me converti. Eu disse: não, mas que bêbado vai entender? Ou talvez você estava a um passo de cometer suicídio. Você já tinha decidido o que você ia fazer com a sua vida, estava tudo certo. De repente Deus mergulhou no mundo que você vive e te tirou de lá, e te trouxe de lá. Então não há uma diferença muito grande quando a gente olha para Abraão e vê ele envolto nesse mundo pagão e ser tirado de lá, e eu e a sua vida, porque nós também estávamos envolvidos em paganismos profundos, irmãos. Paganismo profundo, desde o simples, isso aqui não é o pé de coelho, isso aqui é a figa, o pezinho de coelho, que você carregava dizendo que dava sorte. Eu sempre diz: a sorte que deu para o coelho, onde o pezinho dele está. Então continua levando esse pé, ou a ferradura atrás da porta, a sorte que aquilo dá para o cavalo, você nem imagina. Mas nós éramos envoltos em todo esse paganismo. Jesus, de alguma forma, entrou lá dentro e fez algo tremendo e nos trouxe para cá. Amém? Então, até aqui nós não estamos em pé de desigualdade com Abraão. Agora começa aqui, escute bem. Ele sai, ele recebe o chamado e ele sai com a esposa e leva o pai e o sobrinho. A pregação dele foi muito convincente para tirar o pai de Ur dos Caldeus. Depois você estuda um pouquinho sobre Ur dos Caldeus, você vai entender. A pregação dele foi muito convincente para tirar o sobrinho também. E ele sai. Irmãos, nota que ele sai de Ur dos Caldeus e ele não leva nada. Mas a aproximadamente 2.000 quilômetros de Ur dos Caldeus, ele para numa cidade por nome de Harã. E ele estaciona ali.
Quando você vai ver Deus tirando Abraão novamente de Harã, você nota que Abraão já está rico. Você observa o texto e você vai ver que Abraão sai de Harã levando rebanhos, levando muitos servos, muitas servas. Ele é muito abençoado na cidade de Harã. Agora, só que o problema ele para em Harã. E Deus tem que aparecer para ele outra vez e dizer: levanta a tenda, bora, vamos andar, vamos caminhar. E Deus faz novas promessas para ele. As promessas de Ur dos Caldeus eram uma, agora as promessas de Harã são outras. E dentre são 9, alguns falam 9, outros falam 7 promessas em Harã. Uma delas, Deus diz assim: eu vou fazer o teu nome famoso. Diferente da Torre de Babel, que os homens querem construir algo para torná-los memoráveis, Deus diz assim: eu é que vou fazer o seu nome memorável. Eu é que vou fazer o seu nome famoso. E Abraão então recebe a chamada e ele levanta dali e vai caminhar, e ele vai parando em momentos que você nota que são específicos, e cada momento vai exigir de Abraão 2 coisas: um desafio, e esse desafio vai desatar uma nova estação. Então, com isso, eu quero fazer 2 comparações com 2 textos para você. Primeiro, o do profeta Isaías, no capítulo 6. Quando Isaías é chamado pelo Senhor, ele já estava exercendo o ministério profético. Ele já profetizava. No período do rei Uzias, ele já profetizava. Só que agora ele vai entrar num novo momento e Deus aparece para ele. E você vê ali terminando uma fase e começando outra na vida do profeta Isaías. Ele vê a glória de Deus, ele é tocado pela glória, e nesse ser tocado pela glória, ele vê quem ele é. Até então, ele poderia ser o profeta, que agora não. Ele diz: eu sou um pecador. Então ele tem uma revelação, e em cima daquela revelação, abre um novo momento para ele. Então o Isaías que responde: eis-me aqui, envia a mim, ele tem um momento de transição na vida dele, que ele precisa aceitar esse momento de transição para entrar num novo tempo. Quando você olha para Pedro pregando lá no livro de Atos, irmãos, não há quem não fique impressionado, não tem jeito. Se você conhece Pedro antes do Pentecoste, você vai olhar para Pedro depois do Pentecoste e vai dizer: quem te viu, quem te vê. Parece que foi tirado com a mão os traços de derrota que Pedro trazia com ele. O medroso que nega Jesus na frente de serviçais, agora ele está olhando para o sinédrio, o grupo de homens mais poderosos. Eles só não tinham o direito de pena de morte, mas eles podiam fazer qualquer coisa. E o conselho desse grupo poderoso para Pedro é: olha, nós vamos te liberar. Hoje você não morre não, mas você está proibido de falar de Jesus na frente desse povo. E toma surra. Apanharam todos 2. Agora, olha, irmãos, parece 2 meninos, não parece? Os 2, voltando para onde se reunia, se alegrando, pelo quê? Porque foram dignos de ser achados, dignos de apanhar, por causa, eu imagino um cutucando o outro, falando: cara, está bem, olha só, nós apanhamos por causa de Jesus, que coisa boa, olha essa marca aqui, olha, quase que ele acerta a minha artéria. Sabe, mas a postura é algo tremendo. Quando o sinédrio diz: não fale mais, o Pedro medroso se levanta e diz: deixa eu te falar, mais nos convém obedecer a Deus do que aos homens. Eu falo: não foi Pedro que falou, incorporou alguma coisa aí, porque Pedro não tinha esse pique todo. O que acontece com ele? Um momento do Pentecoste foi um momento de morrer um Pedro e de começar um novo tempo de Pedro. Então, quando você olha, não só para Isaías, para Pedro, mas vamos olhar para o ministério de Jesus.
depois do deserto do batismo, vê como ele volta, um momento ali. Então, quando você olha para Abraão, escute, a vida de Abraão é feita de estações. E eu disse que duas coisas eram muito comuns nas estações. Primeiro, toda nova estação na vida de Abraão era antecedida por um desafio. E a resposta de Abraão a esse desafio, ou levaria a entrar numa nova estação, ou faria com que ele repetisse a velha estação. Aí eu quero parar um pouquinho aqui com vocês. Quando eu vejo alguns crentes que começaram... Quem está dormindo diz amém. Todo mundo acordado. Estão prestando atenção, pastor. Quando eu olho, irmãos, mas veio na boca, não veio? Veio, sei que veio. Vocês estão rindo. O ideu ali é dar amém. Escute bem. Quando eu vejo alguns crentes que foram incendiados no início da fé, e que foi aquele crente, o Luciano chama de aleluiado. Era o crente aleluiado, era o crente, era pentecostal. Aqui, estou falando aqui, você se converteu aqui, e você deu muito trabalho para os pastores com perguntas que a gente não tinha como responder. Mas você estava naquela fase da criança dos 5 anos, por quê? Por quê? Por quê, né? E a gente tinha que ficar se virando com o pentecostal novo convertido. E essa pessoa viveu tempos intensos, maravilhosos, profundos, apaixonantes, fascinantes com Jesus. Mas quando você vê essa pessoa hoje, você nota no olhar dela, você nota no jeito dela, que em algum momento ela perdeu isso. Ela perdeu o fascínio por Jesus, ela perdeu, sabe aquela gana? Aquele brilho no olhar, ela perdeu isso em algum momento da sua jornada. O que está acontecendo com essa pessoa? Escute o que eu estou falando. O que está acontecendo com essa pessoa? Ela está há muito tempo percorrendo uma velha estação. Ela está indo de um lado para o outro, de um lado para o outro. E isso é um suicídio. Porque nós somos seres dinâmicos. Nós gostamos de coisas novas, de viver coisas novas. Sim ou não? Sim. Só os jovens deram amém. Só os jovens falaram. Não, está certo. Mas uma mocinha dessa. Vamos lá. Mas eu gosto, irmãos, é muito bom viver coisas novas no Senhor, viver coisas tremendas. O problema desse crente que você olha para ele e vê que parece que ele caiu meio que no automático, no religioso, é que ele está há muito tempo vivendo a mesma coisa. Ele já sabe de tudo ali dentro daquele processo. Ele se tornou PhD naquilo ali. Ele já sabe de tudo que vai acontecer. E a monotonia, a rotina, ela é uma assassina, principalmente no campo da fé. Principalmente no campo da fé. Eu estava falando sobre chamado e sensibilidade espiritual, e eu disse uma frase para o pessoal. Eu disse, olha, procura o teu chamado, ou nuances do teu chamado, naquilo que você viveu antes de ser crente. Não entendi, pastor. Eu disse, olha, eu antes de ser crente, eu ia muito em terreiro de macumba. Eu não ia em kardecismo, eu ia em terreiro de macumba. Porque eu era fascinado pelo mundo espiritual, eu gostava do mundo espiritual. Eu gostava de ver aqueles bichos incorporar, fazer aquela zorra toda, e beber, e falar coisa da vida pessoal dos outros. E sabe, eu gostava daquilo. Então agora eu me converto, e como que Jesus se revela para mim? Com fogo. Eu fui batizado com fogo dentro da igreja. E coisas extraordinárias começaram a acontecer num nível que nem se compara com o que eu via lá dentro do terreiro de macumba. Aqui começou a acontecer num outro nível. Anda comigo, que você vai conseguir compreender o que eu estou falando. Num outro nível. Então, olha para o seu passado e você vai ver nuances do seu chamado. O que acontece? Agora coloca um Getúlio dentro da igreja para estar fazendo sempre assim, ó. Vai e volta. Irmãos, uma hora você vai me procurar, eu não estou lá. Não dou conta. Não me coloque
atrás de uma escrivaninha só para anotar nome. Eu vou começar a fazer desenho, logo eu já estou rabiscando a mesa, aí estou comendo a ponta do lápis. Eu vou inventar alguma coisa, mas eu não dou conta de ficar vivendo a mesma coisa. Esse é o problema que tem muitos cristãos, eles não dão conta de ficar vivendo a mesma coisa e eles estão morrendo. E por que estão repetindo a velha estação? Porque em algum momento, para entrar na nova estação, o desafio apareceu e ele recuou. Ele não respondeu de forma positiva ao desafio, para entrar numa nova estação que iria encantá-lo novamente. Você ia viver coisas novas, tremendas, você ia ser cativado de novo. Sabe, a nova estação ia tirar aquele uau! Sabe aquela criança que te olha se apaixonada, fascinada, tudo que você está fazendo é novo para ela? Era aquilo que ia acontecer na nova estação na sua vida. O problema foi o desafio. O desafio deve ter exigido alguma coisa de você que você não se sentiu, ou no direito, no dever, não sei. Eu não sou capaz de fazer isso. Mas, irmãos, toda nova estação vai ser antecedida por um desafio. Você vai repetir essa frase comigo. Diga assim: toda nova estação vai ser antecedida por um desafio. Guardou aí no coraçãozinho? A sua reação ao desafio vai determinar se você entra na nova estação ou não. Qual é o desafio que antecede as novas estações? Entenda, o que você está vivendo hoje tem alimento para você, para a nova estação. O problema é que se você não sair dessa estação, você vai comer o alimento que você tem para lá, aqui. Então, tudo que você passou, tudo, o que a Shalom passou nesses 30 anos, estava preparando a Shalom para uma nova estação. Amém? Preparando vocês para uma nova estação. Não é só isso aqui. Eu gostei da expressão que o pastor Arno usou, flechas preparadas. Você vai jogar ela a que distância? Porque dependendo da distância, tem uma flecha certa para essa distância. Eu vejo esse tempo como um tempo de preparação para vocês. Agora está vindo uma nova estação. E essa nova estação, mesmo você tendo sido aperfeiçoado na velha estação, você vai ter que fazer renúncias. E eu vou terminar por aqui. Às vezes, e quando você olha para Abraão, você vai ver que ele vai fazendo renúncias no decorrer da jornada. A última renúncia que Deus pede para ele, e que marca uma nova estação, você vai ver Deus pedindo para ele quem? Isaac. E quando Deus vê a atitude de Abraão, ali parece que o coração de Deus rasgou. Ele diz: não faças tal coisa, porque agora, quer dizer, no passado não, sim, no passado sim, mas agora eu sei que você me ama. Era um proto-evangelho, porque você olha para frente e vê Cristo nisso. Agora eu sei que você me ama, pois você não me negou o seu único filho. Aquela renúncia de Abraão fez com que outra porta fosse aberta. Aí você vê o que? Ele está na terra da promessa, mas esse cara estava tão aleluiado, irmãos. Esse homem estava, vou usar outra linguagem, ele estava tão chapado, que o escritor vai dizer o seguinte: ele estava na terra da promessa, mas ele teve uma visão tão tremenda. A Bíblia diz, porque ele está escrito, ele contemplava uma cidade, outra, não era mais a terra de Canaã, ele já estava em outra. Você já olhou para algum irmão que você falou: nossa, parece que ele está na mesma? Já, né? Não precisa falar, parece que ele está na mesma. Abraão já estava em outra. O escritor diz, porque ele contemplou uma cidade que Deus não era só o arquiteto, mas era também o construtor dessa cidade. Irmão, você viu essa cidade? Isso aqui não é nada. Você pode habitar num palácio. Se você foi marcado pela eternidade,
sempre você vai ter sede do céu, sempre. Então Abraão vai sendo tomado de momentos em momentos, vai vindo desafio, ele vai vencendo e vai entrando em nova. Quem joga videogame, né? Talvez vai entender bem o que eu estou falando. Mas sempre vai ter esse desafio. O negócio, irmãos, é que eu quero entrar na nova estação, sem passar por essa cruz que é o desafio. E aí sim, você vai entender por que isso é tão difícil. Olha quantos crentes continuam empolgados como eram no princípio. Eu vou terminar então, irmãos, com um testemunho para vocês. Estou falando sobre renúncia. Porque se vocês vão entrar numa nova estação, vocês vão ter que renunciar a algo. Santificai-vos hoje, foi o que Deus disse para Josué. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor Deus fará maravilha no meio de vocês. E lançai fora os deuses estranhos que estão aí no meio da bagunça de vocês. Como, pastor, ainda havia imagens de escultura? Havia. Entre os pertences do povo, ainda havia o que o pessoal chama de terafim, deuses do lar, Deus da família, ele carregava ainda. Então, um dia antes da entrada, joguem fora. Isso aí, é a renúncia. Eu preciso entender que até milagres se tornam velhos. Eu preciso viver coisas novas. Então vai chegar um momento em que Deus vai falar para você: abandona essa revelação agora, que não é que eu vou te dar uma revelação contrária a essa, mas eu quero te fazer crescer nessa revelação. Então deixe isso aí e vem para cá para eu te mostrar o novo que eu tenho para você. Amém. Estava sentado com 2 amigos meus em Brasília. E eu estava compartilhando com eles uma coisa, irmãos. A minha conversão foi muito impactante. Eu sou muito intenso em tudo. Eu sou muito intenso. Então, a minha conversão foi batismo com o Espírito Santo. Aprendi a orar em monte muito cedo. Jejum muito cedo. Graças a Deus, eu colei na igreja num grupo de jovens, tudo novo convertido, e essa turma gostava de orar. A gente era pilhado na oração mesmo, de buscar, e acordava de madrugada para ir para o monte orar, perturbava o pastor, porque a gente queria dormir no altar, para acordar de madrugada, orar na igreja. Então, a minha conversão foi sempre essa pegada. Agora, a forma como Deus se manifestava para mim é que era interessante. Toda vez que eu ia orar, Deus se aproximava perto de mim como se fosse fogo. Ele chegava, e quando ele chegava, a minha roupa começava a molhar de suor, esquentava. Ele vinha sempre por detrás, aquilo me aquecia, queimava, literalmente. Eu me derretia em suor, em fogo, toda vez. Eu sabia que ele chegou por causa do fogo que chegava. Só que foi passando anos, e eu perdi isso. E agora, pouco tempo atrás, foi que eu, conversando com 2 amigos, eu disse: cara, eu te compartilho, abri meu coração para vocês. Eu tenho saudade, eu disse para eles. Eu tenho saudade que quando eu orava, ele vinha. Mas não era pela fé ele vinha, não, ele vinha, literalmente, não era questão de fé. Eu sentia, ele vinha, ele chegava. A fé nos coloca num nível, irmãos, que aquilo que você não vê se torna mais confiável do que aquilo que você vê. E eu disse para aqueles 2 homens, 2 pastores, eu disse: eu tenho saudade desse tempo. Estou falando, irmãos, há 4 anos atrás, não sei, 3 anos atrás. E ali naquela mesa eu recebi 2 conselhos, e esses conselhos ficam para vocês. Um me disse uma palavra moderada dele. Falou: olha, ele disse, eu acho que aquela forma que Deus usava para se manifestar para você, com fogo, era o que você precisava quando você era novo convertido. Agora não. Agora você já entrou num outro nível. Ele foi lógico, ele disse: você não precisa sentir para entender que Deus está aqui. Você já tem maturidade para entender isso. Fiquei com a palavra. Mas o outro foi curto e grosso. O outro falou: se você tem saudade, volta a buscar então. Eu preferi esse outro conselho. Eu disse: então,
peraí. E comecei numa briga com Deus, orando constantemente, dizendo para Ele, eu quero a tua presença de novo. Eu quero sentir o teu fogo de novo. Se não sentir o teu fogo é ser maduro na fé, eu não quero ser maduro. Eu quero ser novo convertido. Se voltar a sentir aquela presença deliciosa, que me levantava, que me fazia sorrir, é voltar a ser novo convertido, eu vou voltar. Mas eu não quero continuar assim. E, irmãos, aí partir para cima de Deus. A gente sabe fazer isso, né? Quando a gente está querendo alguma coisa. Comecei a orar com muita intensidade, dizendo, eu quero o teu fogo. O que acontece? Eu estava sozinho, num sítio aqui perto de Telêmaco Borba, e estava orando. E eu disse, estava lá em propósito, eu quero fogo de novo. E foi muito tempo orando, até que lá Deus me deu uma palavra. E com essa eu deixo para vocês, essa palavra eu deixo para vocês meditarem nela. Deus disse para mim, se você quer que eu seja para você o que eu era quando você era um novo convertido, eu quero que você volte a ser para mim o que você era quando você era um novo convertido. Irmãos, ali, aquela palavra dele foi muito dura. Pastor, o senhor está falando que a palavra de Deus foi dura? Extremamente. Você nunca recebeu uma palavra dura, não? Irmãos, eu parei, e eu entendi tudo. Eu entendi tudo o que ele estava pedindo. Eu sabia no que eu estava amarrado. Eu sei no que eu estou amarrado. Eu sabia que renúncia ele estava pedindo. Não era pecado. Tinha coisa que não era pecado. Era coisa comum aos cristãos, que ele disse, não quero isso aí. E quando ele disse, volta a ser para mim quem você era, e eu volto a ser para você quem eu era, irmãos, aquela palavra, mas foi uma pancada que eu ganhei. Eu disse, meu Deus, e agora? E agora? Só que a palavra dele continuou martelando na minha cabeça. E eu entendi o que eu quero compartilhar com vocês. Eu parei. Pastor, de jeito nenhum. O senhor sempre foi um homem muito usado, pastor. O senhor sempre foi o sujeito do milagre, do sobrenatural. Irmãos, mas em algum momento lá atrás eu parei. Era para eu estar muito, mas muito na frente. A sede é muito intensa, por tanto de água que eu estou bebendo. E Deus começou então a desferir golpes. E a falar para mim que tipo de renúncia eu quero que você faça. Para entrar em uma nova estação. Eu quero perguntar para você. Tem saudade? Ou está bem? Se você olhar para trás, quais aquelas experiências você iria desejar viver? Por que eu me volto para a fé? Porque eu sempre tive experiências fortes, meu casamento, meus filhos, são experiências fortes para um homem. Mas Jesus, nada, eu não consigo dizer que a minha esposa, ela foi algo mais importante que me aconteceu e deixar Jesus fora. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Foi Ele ter entrado na minha vida. Então era tudo muito gostoso. Não tinha nada difícil. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Estou. Não tinha nada difícil, não tinha culto fora do horário. Não tinha culto que terminava tarde. Não tinha, irmãos. Não tinha louvor ruim. Todo louvor era bom. Eu não sei se era porque a gente ficava orando o tempo inteiro e não ouvia nada, mas não tinha nada, não tinha palavra ruim, toda palavra era boa, entendeu? Todo momento de oração era boa. A gente tinha um culto na segunda-feira de oração, que tinha mais gente na segunda orando do que no domingo congregando. Então era muito bom, meu Deus, quanta loucura eu não fiz em nome de Jesus. Você imagina um Getúlio novo convertido. Você anda comigo hoje, fala, ele não tem muito juízo. Imagina quando eu tinha 20 anos, novo, na fé, pilhada, aleluiada, se eu estava,
Meu Deus, já orei por passarinho, já orei por gato, já orei por... Eu ressuscitava, irmão, tinha que ressuscitar. Porque Jesus falou de pregar o evangelho a toda criatura. Então eu tenho que pregar para esse gato. Mas pastor, tem que ter interpretação do texto, está fora do contexto. Não quero saber do texto nem do contexto, eu vou orar. Sabe, meu Deus, como era bom, como era gostoso. Né? Como no meu olhar brilhava, parecendo um adolescente encantado com o primeiro amor, não sei, uma coisa assim louca, apaixonante. É disso que eu tenho saudade. É tão ruim, irmãos, vir para a igreja debaixo da religiosidade. É tão ruim você pegar a sua Bíblia e vir no automático. Não pare. Não pare. Não pare, continua vindo no automático. Mas é muito bom quando você vem incendiado. Você sabe disso. Então, nessa nova estação que vocês vão viver, com certeza, já estou dividindo aqui em 2 estações. Agora, que você vai entrar nela agora, e a que vocês vão viver como Shalom. Vai ter que ter renúncia. E nem sempre, ou aliás, quase nunca, renunciar é bom. Vamos ficar de pé. Nós estávamos em Itu, em São Paulo, ministrando numa comunidade de um amigo meu, e convidar um pentecostal para pregar é um risco, já sabe disso. E de repente eu disse: irmãos, nesse culto hoje nós vamos ofertar. Já tinha se tirado a oferta. Eu disse, como é um culto, eu entendi que era um culto profético, eu não faço isso em todas as igrejas, não vou fazer aqui, não se preocupe. Também não vou orar por libertação, pode ficar tranquilo. Fique tranquilo. Outro dia a gente ora, mas nesse culto lá em Itu, eu falei, gente, eu entendi o mover de Deus, eu entendi que algo tremendo estava acontecendo, eu disse, vamos ofertar. Você vai pegar o que o Espírito Santo mandar e vai ofertar na vida da pessoa que está do seu lado. A pastora da igreja estava com uma aliança, um anel, muito chique e muito caro. E eu estou vendo essa mulher chorando. Na hora que a igreja começou a ofertar, eu vi, uns ofertavam com alegria, outros ofertavam com cara feia, né, mas começaram a ofertar, obedeceram. Mas, irmãos, a pastora ficou ali, ficou assim, perto do altar, chorando. De repente, meteu a mão no dedo, colocou dentro do envelope, foi lá, procurou uma irmã e disse, Deus mandou te entregar isso. E eu estava vendo isso acontecer. E entregou chorando. Quando ela deu as costas para voltar para o altar, uma outra pessoa veio e bateu no ombro dela e falou, Deus mandou te entregar isso. Entregou também um envelope para ela. E quando ela me contou essa história depois do culto, ela disse, pastor, o anel que eu ganhei vale 10 vezes mais o anel que eu ofertei. E eu estava presa na oferta. Presa na oferta. É renúncia. Então, quando a gente fala fazer renúncia, não é fácil. Porque nem sempre Deus vai falar, oferta 100 e pega, eu vou te dar 1000. Ou Ele fala todo o tempo e a gente não está ouvindo. Mas talvez o que Deus vai pedir para você agora seja algo que vai ser doído para você. Não estou falando de dinheiro. Estou falando de uma atitude. Você quer recuperar o seu ministério? Quer recuperar o chamado? Quer recuperar o fogo? Essas palavras foi de Deus para mim. Você quer que eu seja para você o que eu era na arca? Veja como o cuidado que eles tinham para carregar a arca e pensa bem no seu relacionamento comigo. Não dá para entrar onde você quer entrar, levando isso que Deus já mandou você jogar fora. É um novo tempo para Shalom. Se você entende que você vai entrar nesse novo tempo, você precisa ter isso certo, você tem que fazer renúncia. Você tem que se render. Você está parecendo um menino briguento. Fica brigando com Deus. Não, mas eu não vou fazer isso, porque eu acho que sua família põe muita pressão em cima da minha vida. Deus está te chamando para o ministério, você sabe que você é chamado para o ministério, por mais esquisito que você seja. Não é? Você sabe que você tem ministério, mas você está aí dando uma de birrento, parece aqueles meninos com a barriga cheia de lombriga, entendeu? Fica caçando,
Parece aquelas mulas que não quer aprender, entendeu? Fica parado, dizendo, não, daqui ninguém me tira, daqui eu não saio. Deixa eu dizer, você não vai chegar a lugar nenhum. Nessa queda de braço, eu já falo, é você que vai perder. Deus não vai perder essa queda de braço. Quanto mais você demorar, mais você vai perder. Então eu quero fazer 2 orações agora. Uma, eu quero orar para que essa palavra seja um martelinho assim na sua cabeça, ó. O tempo inteiro. E depois nós queremos orar, e eu vou chamar a equipe pastoral para impor as mãos sobre vocês. Nós queremos orar por você que quer fazer renúncias agora e que quer que a gente imponha as mãos sobre você, para você entrar nessa nova estação. Pastor Getúlio, mas depende da minha saída, só depois do culto que eu vou poder fazer a renúncia. Não, faça ela aqui agora, depois você efetiva ela. Amém? Fecha teus olhos.